Galera, Estados Unidos cumpriu o que prometeu. Invadiu a Venezuela, capturou Nicolás Maduro, pretende derrubar realmente esse governo autoritário e implantar uma democracia na Venezuela, mas uma democracia que obedeça aos Estados Unidos. Qual é a verdadeira intenção dos Estados Unidos? Sugar todos os recursos naturais do país. Eles não têm um pensamento pacífico ou de salvar o povo venezuelano. Eu acho que essa utopia aí que o pessoal da direita aí tem em relação a Trump, vocês podem tirar da cavalinho da chuva, porque a intenção dele não é salvar ninguém. A intenção dele é realmente explorar os recursos naturais do país. Aproveitando essa situação, eu estou aqui só para indicar ou mostrar duas leituras que eu fiz nos últimos anos. Uma eu fiz em 2018, se não me engano, e a outra leitura sobre a Venezuela que eu fiz foi em 2023. A primeira leitura foi Ideologia Terceiro-Mundista e a Realidade Ocidental, como se fabrica um mito político, escrito por Carlos Rangel. Esse livro foi escrito nos anos 80 e é bem interessante que o escritor ele é venezuelano, então você vê algumas coisas falando da perspectiva de um próprio venezuelano. No entanto, isso aqui foi anos 80, então está muito distante da realidade atual, apesar do que o que estava acontecendo naquela época reflete diretamente no que acontece hoje. É um livro que fala diretamente contra o comunismo, na verdade é engraçado que é anos 80, mas como o discurso anticomunista da extrema direita, ela continua sendo o mesmo discurso, É como se hoje em dia falasse de algo que não existe mais, Por exemplo, olha o tom do livro. Enquanto o comunismo continuar poderoso e o socialismo respeitável, não será possível surgir qualquer solução objetiva e orgânica para o problema do subdesenvolvimento. A ideologia terceiro-mundista que ele diz aqui, ele fala que são os países imperialistas, eles estimulam os países latino-americanos a se verem como inferiores aos outros países. Ele faz todo um discurso e tal, e ele diz que a intenção do comunismo é realmente manter esses países sendo explorados até o último recurso que o país tiver. Rangel explica a inconsistência do apelo emocional e por isso a erosão provocada pela nova ideologia, não apenas no terceiro mundo, mas também entre os membros aliados de toda a sociedade ocidental. De maneira equilibrada, justificada a cada passo, Rangel vai digerindo a propaganda neossocialista e populista angariadora de votos através de falsas promessas e mentiras. O atraso do terceiro mundo tem razões mais profundas. Não basta reclamar, é preciso ter criatividade e firmeza para encontrar as melhores soluções para crescer. Eu vou ler um pouquinho sobre o autor. Carlos Rangel é jornalista venezuelano, colaborador das maiores revistas internacionais dos Estados Unidos e da Europa. Seu livro mais famoso é Latino-Americanos, seu relacionamento de amor e ódio com os Estados Unidos. Então é isso, o primeiro livro que eu li em 2018 foi esse aqui, Ideologia Terceiro-Mundista. E o outro livro que eu li foi do Marcelo Suano, que é um bolsonarista, Pelo menos na época que eu li o livro, foi em 2023, antes da eleição que o Bolsonaro acabou perdendo para o Lula, ele lançou esse livro aqui, Como Destruir o País, uma aventura socialista na Venezuela. O prefácio de Mourão, que na época era o vice-presidente do Brasil. Então, assim, você fica bem claro qual que é a intenção política do livro. O livro é escrito por um bolsonarista. Tem o vice-presidente na época que o Bolsonaro era presidente, o Mourão. Então você vai ler aqui sobre o Nicolás Maduro e você vai ver apenas um lado da ideologia. No entanto, o livro é muito bem escrito, ele é muito bem documentado. Nicolás Maduro, impossível você defender, Então, assim, ele realmente cometeu abuso contra o povo venezuelano. Então, realmente, o que tem aqui é muito bem documentado, muito bem escrito. Aqui, um trecho do livro, por exemplo. Se alguns julgam que a democracia é menos importante que a implantação de um projeto de sociedade, por mais digno que seja esse projeto imaginado, certamente já existe um erro de origem na proposta, pois, se a democracia tem falhas,
Ainda assim, não foi inventado nenhum modelo melhor do que ela para executar projetos. Tanto que mesmo os candidatos a ditadores da atualidade, especialmente na América Latina, afirmam que desejam todo o poder para si, ou para o seu grupo, ou para o seu governo. É em nome dela e para a sua defesa. Nesse sentido, os ditadores dos anos 30 foram menos hipócritas. Realmente, você vê o Lula falando que a democracia é relativa, e o Lula hoje sendo relegado, né, pela própria esquerda, chamando ele muitas vezes de até neoliberal. Então assim, realmente, as pessoas que têm, os governantes que almejam um governo autoritário, hoje em dia eles falam pró-democracia, eles querem impor sua autoridade, mas utilizando da fachada da democracia. Isso o livro realmente fala, é uma realidade. E a ironia desse livro é que ele foi lançado antes das eleições, né, que o Bolsonaro acabou perdendo para o Lula, e o autor ele fala dos métodos que o Maduro utilizou para fraudar essas eleições, né? Antecipar que as eleições iriam ser fraudadas. Ele já estava reclamando antes, convocando protestos, falando que estava sendo armado alguma coisa contra ele e que as eleições iam ser fraudadas. Para caso ele perdesse as eleições, ele teria uma justificativa para poder dar um golpe, né? Caso ele talvez não conseguisse manipular as votações ou internacionalmente interferisse na Venezuela e ele não conseguisse botar as suas fraudes em práticas e ser eleito presidente da Venezuela. Então ele vai antecipando várias coisas. E por ironia do destino, eu vi muita similaridade com o que o próprio Bolsonaro fez, né? Que é antecipar que as urnas não funcionariam, que ele não seria eleito, que seria um golpe da esquerda e que tal, para quando chegasse na eleição, caso ele não fosse eleito, ele pudesse tentar realizar um golpe e tomar o poder para si. Só que o que a gente viu é que ele talvez não tenha a mesma habilidade que o Maduro, né? E nem a mesma coragem, nem os mesmos culhões que o Maduro, né? Porque ele fez exatamente isso. Antecipou que seria fraudar as eleições, que ele perderia, e quando chegou a hora de realmente dar o golpe, ele foi covarde e deixou um monte de gente ser presa lá, e ele mesmo, né, fugiu para os Estados Unidos. E hoje a gente viu o que aconteceu com ele, né? Não só com ele, como com o próprio Maduro, né? Demonstrando que qualquer ditador no mundo de hoje está sujeito a cair nas mãos de um país imperialista. E hoje fica chorando, né? E é engraçado que os bolsonaristas hoje pedem um salvador, que o Trump invada o Brasil e tire o Lula. Mas e se o golpe do Bolsonaro tivesse dado certo? Eles pediriam que os Estados Unidos invadissem o Brasil e salvassem a gente do Bolsonaro? Dificilmente, né? Mas enfim, eu queria ter outras indicações de livros bons, mas infelizmente sobre a Venezuela eu só tenho esses dois, né? Como Destruir um País, de Marcelo Suano, e esse Ideologia Terceiro-Mundista e a Realidade Ocidental. Como se fabrica um mito político, né? De Carlos Rangel, que é um autor venezuelano. Deixo essas duas dicas aí, se vocês conseguirem achar eles aí para comprar, para ler, né, ou online ou fisicamente, deixa essa dica aí, né, mesmo talvez não sendo a posição ideológica de vocês. Mas é sempre importante assim, ler outras opiniões também, não só aquelas que reforçam o que a gente pensa, né, mas coisas diferentes mesmo, né. Eu acho que é uma boa dica de realmente você procurar outras formas de pensamento que não validam apenas o seu pensar, né? Esse tipo de postura te estimula cada vez mais a uma reflexão, e é importante no mundo de hoje a gente refletir sobre todas as perspectivas, ok? Então fica assim, valeu, deixe seu like e se possível siga o perfil aí. Valeu, gente!